E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente vai traçar a jornada incrível das redes neurais artificiais. A ideia é sair lá daquela inspiração biológica inicial, sabe? E ir direto para o código prático com a biblioteca Keras até chegar na matemática pesada da otimização avançada. Vai ser um mergulho direto ao ponto para extrair as melhores práticas da área de aprendizado profundo. Vamos lá? Bom, o nosso roteiro de hoje é super estruturado. Número 1, neurônios, do biológico ao artificial. 2, implementando MLPs e hiperparâmetros. 3, os desafios em redes profundas. 4, otimizadores e transferência de aprendizado. E, fechando a conta, 5, estratégias contra o overfitting. Começando com a seção 1, neurônios, do biológico ao artificial, a inspiração na natureza. É muito louco pensar que os primeiros modelos computacionais queriam basicamente fazer uma engenharia reversa do cérebro para tentar capturar toda a sua eficiência. Olha só que estrutura fascinante de um neurônio biológico. A gente tem o corpo celular ali no centro, aquela longa extensão que é o axônio e os terminais sinápticos cheios de ramificações. E o mais legal é que cálculos absurdamente complexos nascem de forma natural da comunicação elétrica e química entre bilhões de células relativamente simples. É uma rede massiva trabalhando em conjunto. Mas como a gente traz isso para o mundo digital? Aí entram McCulloch e Pitts, com neurônio artificial pioneiro. Eles pegaram aquele conceito celular orgânico e transformaram num modelo binário e matemático super elegante. Juntando várias dessas unidades, dá para criar qualquer proposição lógica fundamental, tipo e, ou e não. São literalmente os blocos de fundação das redes gigantes de hoje. O que nos leva à seção 2, implementando MLBs e hiperparâmetros. Chegou a hora de transformar toda essa teoria abstrata em código real e executável usando a biblioteca Keras. Construir um classificador de imagens moderno com a API sequencial do Keras é incrivelmente simples. É quase como montar blocos de montar. A gente começa instanciando o modelo, insere uma camada flatten para achatar a imagem, constrói as camadas ocultas densas usando ativação não linear ReLU e, por fim, adiciona a camada de saída Softmax. Essa API simplifica a vida de todo desenvolvedor na hora de criar um Multilayer Perceptron, o famoso MLP. Claro, com grandes poderes vem a necessidade de ajuste fino, os famosos hiperparâmetros. Para tarefas preditivas de regressão, por exemplo, a prática padrão é usar de 1 a 5 camadas ocultas, com a lei de 10 a 100 neurônios por nível. E a ativação costuma ser a ReLU, ou até nenhuma ativação interna, em alguns casos específicos. Ter esses valores iniciais baseados na literatura é vital para não começar do zero absoluto e já garantir um arranque mais sólido. Mas aí surge uma pergunta daquelas. Por que treinar redes profundas é tão mais difícil? Treinar modelos rasos é relativamente tranquilo, mas quando a gente começa a empilhar mais e mais camadas, o negócio complica num nível absurdo. Essas redes mais profundas escondem alguns mistérios matemáticos bem espinhosos sob a superfície. O que nos joga direto na seção 3, Desafios em redes profundas, a grande barreira da otimização. Basicamente, treinar múltiplas camadas apresenta verdadeiros labirintos geométricos e obstáculos bem intensos pelo caminho. O grande vilão dessa história é o problema duplo dos gradientes. Durante aquela matemática toda da retropropagação, os gradientes podem ir diminuindo gradativamente até quase zero. É a chamada anulação. Sem gradientes, as primeiras camadas ficam estagnadas, não aprendem nada. Agora, o extremo oposto é a explosão de gradientes, quando os valores crescem absurdamente rápido e quebram todo o alinhamento da rede, gerando um caos total. É um desafio em tanto. Para visualizar essa estabilidade, imagina uns penhascos enormes num gráfico tridimensional. Se os parâmetros da rede baterem de frente com um declive acentuado como esse, eles podem sofrer saltos drásticos. É como se os pesos do modelo fossem catapultados lá para o fundo do abismo. E em questão de milissegundos, todo aquele progresso conquistado com esforço no treinamento é destruído e a máquina fica completamente desorientada. E como a gente se defende disso? Bem, seção 4, otimizadores e transferência de aprendizado às soluções da engenharia. Vamos conhecer as ferramentas criadas para estabilizar os sistemas e acelerar o treinamento. A primeira super sacada é a transferência de aprendizado. Gente, isso é um atalho gigantesco. Em vez de treinar tudo a partir do zero, o que gasta muito tempo e poder de processamento, a estratégia é reutilizar camadas ocultas inferiores de uma rede que já foi treinada antes. A gente simplesmente congela os pesos dessas camadas. Isso salva recursos computacionais valiosíssimos e diminui muito a necessidade de conjuntos massivos de dados.
Mas mesmo com esse atalho incrível, a gente ainda precisa de motores de otimização potentes. A evolução foi fantástica. Do clássico Stochastic Gradient Descent, passando pelo Momentum, que estabiliza o trajeto somando vetores, depois veio o RMS Prop, rápido e fluido, até chegarmos ao incansável otimizador Adam. Hoje em dia, o Adam é a escolha principal globalmente porque combina essas táticas todas, garantindo uma robustez que é difícil de bater. E o grande segredo por trás da força desses otimizadores são as taxas de aprendizado adaptativas. Diferente do passado, onde a abordagem era fixa e rígida, hoje esses algoritmos operam com muita autonomia. Eles modulam automaticamente o tamanho do passo para cada parâmetro durante o treino. Na prática, eles aceleram em terrenos planos e freiam bruscamente diante de declives perigosos para evitar que a rede pule no penhasco. E assim chegamos à seção 5, Estratégias contra o Overfitting, ou o desafio da generalização. Porque, convenhamos, o maior desafio prático é fazer com que a rede funcione bem lá fora, no mundo real com dados inéditos e não apenas decorando os dados de treino. Para impedir que a rede vire apenas um papagaio dos dados de treino, a gente aplica técnicas bem rigorosas de regularização. Tem a restrição max-norm e o famoso dropout, que literalmente desliga neurônios de forma aleatória para forçar a rede a ganhar imunidade. Mas o grande destaque, sem dúvida, é o early stopping. Ele age de forma cirúrgica, interrompendo o treinamento no exato instante em que o erro de validação começa a subir. É uma defesa brilhante. Para amarrar todos esses conceitos, é muito importante lembrar da visão do brilhante Ian Goodfellow. As redes neurais modernas não devem ser romantizadas como cópias perfeitas do nosso cérebro orgânico. Na verdade, elas funcionam como formidáveis máquinas estatísticas criadas para a aproximação de funções matemáticas pesadíssimas. É a precisão fria do silício que ainda opera num paradigma diferente da nossa biologia. E para fechar essa análise, deixa uma provocação instigante. Será que, lá para meados de 2050, esses modelos gigantescos de inteligência artificial vão conseguir igualar a eficiência imensa e a elegância de uma verdadeira rede biológica nativa? O horizonte de pesquisa que temos pela frente é gigantesco e empolgante. Continuem explorando os dados, continuem curiosos e a gente se vê na próxima imersão.